Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Mais uma quarta-feira que o Senhor escolheu para nós estarmos aqui. Mais um dia que o Senhor fez para nós, mais um dia que o Senhor nos concedeu a graça de nós estarmos aqui na presença dEle, para falar, para ouvir, para sentir a presença dEle, sentir a bondade e a misericórdia dEle sobre a nossa vida. Ele é o nosso Deus. Sabemos que essa live é um propósito, né? De palavra e oração. E nós estamos aqui nesse momento, né? Buscando o nosso Senhor. Cremos que o Senhor está conosco, cremos que o Senhor nos ajuda, cremos que Ele está sempre conosco, né? E hoje não vai ser diferente. Hoje Ele está aqui, hoje Ele está junto conosco. E é isso que nós viemos falar e buscar Ele, buscar a presença dEle, dizer que tudo coopera, né? Para o bem daqueles que amam o Senhor. E nós estamos aqui porque amamos Ele. Temos a presença dEle que é real, a presença dEle que é linda. Enquanto vamos entrando, dizer que sou muito grata ao meu Deus, sou muito grata ao Senhor por nos conceder mais um dia, né, na presença dEle, mais um dia falando da palavra dEle, mais um dia nós mergulhando na palavra dEle, porque a palavra dEle é o que nós precisamos. Eu sempre digo que a palavra do Senhor é um manual de instrução para mim e para você. Que nós possamos ter todos os dias esse entendimento, que a palavra do Senhor é tudo que nós precisamos, tudo está aqui. Tudo que nós precisamos está aqui na palavra. E eu fico muito feliz porque hoje nós estamos na quarta-feira já, né? Passa tão rápido. E eu creio assim que o Senhor tem grandes coisas para a nossa vida. Hoje mais uma quarta-feira, vamos relembrando o que o Senhor vem falando conosco nessas quarta-feiras, né? O Senhor, Ele vem nos instruindo, todas as lives, todas as quarta-feiras Ele está nos instruindo. A primeira nós entramos e falamos lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1. Lembra? Quem começou desde o começo vai lembrar que o Senhor falava para Abraão, né? Sai da tua terra, sai da tua parentela e vem ver o que eu tenho para te dar. Deixar tudo para trás. Lembra que o Senhor fala, deixar todos o rótulo, todas as coisas que colocaram na nossa vida, desde quando nós era criança, pequenininha, deixa lá. Na segunda quarta-feira o Senhor falou sobre a parábola do perdão, sobre a importância de nós perdoarmos e sermos perdoados, nos perdoar, né? Nos perdoar e termos a certeza que o Senhor, através de quando nós liberamos o perdão e somos perdoados, a nossa vida ela vai começar a transbordar. Coisas maravilhosas e lindas que o Senhor tem para nós vai começar a acontecer. E na live passada nós falamos lá em João 14, né? Onde o Senhor Jesus Ele nos instrui que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, que não tem outro caminho, que não há outro caminho a não ser Ele. Ele nos instrui e Ele diz que Ele estaria conosco todos os dias e deixaria o Espírito Santo junto conosco para nos ajudar nesse caminho. Essa jornada, esse caminho que nós estamos aqui na Terra, é um caminho que o Senhor coloca, é um caminho que nós escolhemos, e eu tenho certeza assim que grandes coisas, como diz aqui nas Escrituras, o Senhor tem para nós. Por quê? Porque é Ele que fala, é Ele que diz que quando nós estamos na presença dEle, quando nós buscamos dEle, quando nos colocamos na presença dEle, tudo fica bom, perfeito e agradável. Mas nós temos que deixar, não ouvir o que o mundo quer determinar para nossas vidas, mas ver o que o Senhor tem para nós. Amém? Então nós vamos entrar na palavra hoje o Senhor quer falar conosco, nos instruir a importância da oração na nossa vida. A importância, o Senhor já tem falado, vem nos instruindo com tantas coisas, né? Tantas coisas que o Senhor tem falado para nós, mas a importância de nós orarmos.
A palavra do Senhor diz assim, que nós temos que orar. A oração, ela tem muito efeito. A oração tem tanto efeito, que numa situação que nós estamos vivendo, se nós orarmos, aquela situação, ela muda. É como se fosse algo que tivesse parado, vou dizer um globo. Ele está parado, né? Quando a gente começa a orar, ele começa a se mover. Ele começa a se mover para encaixar exatamente naquilo que o propósito do Senhor tem na minha vida e na tua vida. Quando nós começamos a orar, quando nós começamos a nos dobrar e buscar o Senhor, o propósito que tem para a minha vida e para a tua vida, ela vai começar a se encaixar, vai começar a organizar. Então é isso que nós vamos falar hoje. Então nós vamos ler na palavra do Senhor aqui em Lucas, no capítulo 11, nós vamos orar uns versículos, vamos ler os versículos e depois nós vamos conversar um pouquinho. Mas o Senhor nos diz que a maneira que nós vamos orar, buscar, o Senhor nos diz nessa noite que haverá restauração. Restauração de muitas coisas na nossa vida. Lembra que nós falamos que nós íamos fazer 12 quarta-feira, para 12 meses abençoados. Então o que o Senhor veio nos instruindo até agora, nos ensinando, vai começar a acontecer. Nós vamos começar a ver com os nossos próprios olhos o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor ainda vai fazer na nossa história nesse 2022. Eu creio e eu tenho a certeza que isso vai acontecer. Amém? Então nós vamos ler aqui em Lucas, no capítulo 11, nos diz assim, ensino sobre a oração. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Jesus disse, orem da seguinte forma, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos hoje o pão para este dia e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós, e não nos deixe cair em tentação. E ele prosseguiu, suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite, para pedir 3 pães, dizendo, um amigo meu acaba de chegar para me visitar e eu não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro, não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que embora ele não o faça por amizade, se não continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa de sua insistência. Portanto, eu lhes digo, quem está falando é Jesus, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e as portas lhes serão abertas, pois todo o que pede recebe, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Olha que lindo que o Senhor está falando conosco. Quando nós insistimos, quando nós entramos na presença do Senhor, insistimos, como aqui o exemplo que o Senhor deu nessa parábola, mesmo que o amigo foi lá e bateu na porta, o outro amigo não abriu, né? Mas ele insistiu, eu acredito que ele veio várias vezes e insistiu. Assim nós temos que estar orando, assim nós temos que estar falando com Deus, batendo na porta dele. Assim nós não devemos desistir de procurar. Por quê? Porque quando nós não desistimos de procurar o Senhor ele vem nessa noite e diz que hoje, por você estar aqui, porque não são muitos que buscam o Senhor, não são muitos, mas quando nós não desistimos, procuramos o Senhor, seguimos todas as orientações que o Senhor nos dá, oramos, buscamos, o Senhor nos diz essa noite, eu hoje tenho restauração para ti. Na madrugada o Senhor, eu na presença do Senhor, Ele falou, eu até anotei e eu vou ler. Sabe por quê?
porque tem várias restaurações que o Senhor vai fazer na minha vida, na tua vida. Cada coração o Senhor conhece. O Senhor conhece o coração que precisa ser restaurado. O Senhor conhece a situação que precisa ser restaurada. O Senhor conhece a situação da empresa, ou a situação da casa, ou o casamento, ou os filhos. O Senhor conhece cada situação que precisa ser restaurada. E o Senhor nessa madrugada falou comigo que uma delas é a restauração da paz no lar, da paz na família. A outra é a dignidade, é a restauração da dignidade. A outra é uma restauração da autoestima. Sim, da autoestima, ele falou. A outra é a sua honra, é a restauração da sua honra, onde muitas coisas aconteceu e tentaram roubar a sua honra. A outra é os seus bens, é a restauração dos seus bens, aonde muitos, por alguma maneira ou outra, tiraram os bens que o Senhor colocou na tua mão. É uma restauração. A outra é a saúde. Há uma maneira e outra que foi perdido a saúde. O Senhor diz que vai restaurar a saúde. A outra é a alegria. E a outra, enfim, todas as restaurações. Que nessa noite você possa relembrar alguma coisa que foi roubado de você, que foi tirado de você. E nós vamos ler o que o Senhor quer falar conosco na palavra, aonde se diz aqui, em Joel. Eu sempre falo para cada um ter um caderninho junto, um caderninho, ter a palavra, para que você possa acompanhar e depois ler novamente, porque é promessa do Senhor. Tudo que nós vamos ler aqui é promessa do Senhor. Nada passa, nem o céu, nem a terra, nem debaixo do céu, sem que as promessas do Senhor se cumpram nessa terra, na minha vida e na tua vida. Diz a palavra do Senhor, nós vamos ler aqui em Joel. Primeiro eu vou ler aqui no Joel 2, no capítulo 2, no versículo 17, ele diz assim, que façam essa oração. O Senhor falando de oração novamente. Poupa teu povo, Senhor. Não permitas que as nações que pertencem a ti se tornem objeto de zombaria. Não deixe que seja motivo de piada para as nações que dizem, onde está o seu Deus? Quantas vezes na minha vida e na tua vida teve alguém que olhou a alguma situação, o que você passou, ou na tua casa, ou no teu casamento, ou no teu trabalho, alguma situação que as pessoas olhavam de fora e diziam, mas como? O que está acontecendo? Como que está assim? Mas ela não serve um Deus, ele não serve um Deus. Onde está o Deus deles agora? Onde está o Deus dela nesse momento? E o Senhor diz para você, para mim e para você nessa noite, eu sempre estive no mesmo lugar. Eu sempre estive no mesmo lugar. Lembre que lá, quando nós conversamos a palavra do Senhor, ele diz assim, que ele poderia ter colocado nós por um caminho mais curto, mas ele coloca nós por um caminho mais longo, porque nós precisamos, o Senhor precisa, ele fica sondando o nosso coração, ele quer, ele tem muita coisa para nos dar, muitas bênçãos para nos dar, está tudo preparado. A palavra do Senhor diz que quando ele abre, as chuvas de bênçãos recaem sobre nós. Ele tem muitas bênçãos para nós, mas ele fica nos observando. Por isso que o caminho é um pouco longo, mas enquanto ele nos observa, tem pessoas de redor nos observando também e murmurando e dizendo, onde está o Deus dele? Onde está o Deus dela? Agora nós vamos falar que o Senhor diz assim, que ele sempre esteve no mesmo lugar. E nessa noite ele diz, eu vou restaurar tudo na tua vida e na tua história. Escuta o que o Senhor vai falar agora.
A palavra do Senhor diz aqui em Joel, no capítulo 2, no versículo 18, diz assim, ó: então o Senhor teve compaixão de seu povo. O Senhor, e com zelo, guardou sua terra. O Senhor respondeu: vejam, eu lhes envio cereais, vinho novo e azeite, suficiente para saciá-lo. Vocês não serão mais objetos de zombaria entre as nações vizinhas. Expulsarei entre os exércitos que vêm do norte e os enviarei para uma terra seca e desolada. Os que estavam na vanguarda serão empurrados para o mar morto e os da retaguarda para o Mediterrâneo. O mau cheiro dos corpos em decomposição se espalhará sobre a terra. Certamente, o Senhor tem feito grandes coisas. Não tema, ó terra, alegre-se e exultem, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Não tenha medo, animais do campo, pois os pastos dos desertos ficarão verdes. As árvores voltarão a dar frutos. As figueiras e as videiras ficarão carregadas. Alegre-se, vocês que habitam em Sião, exultem no Senhor seu Deus, pois ele envia as chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas de primavera. As eiras voltarão a se encher de trigo, e os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores, dos salteadores. E eu enviei entre grandes exércitos, e o Senhor, ele está dizendo que ele envia para nós e devolve para nós tudo o que os migradores, o que os gafanhotos vieram e tentaram roubar. Porque se você ler na palavra, no começo, você vai ver que migradores vieram, que gafanhotos vieram, que eles vieram e tentaram saquear tudo. Mas o Senhor diz nessa noite que o Senhor, ele está aqui. Aqueles que disseram: onde está teu Deus? Aonde está? Ele diz que no mesmo lugar. Ele está aqui. E ele diz que ele restaura tudo. Olha o que ele está falando aqui, ó. Com zelo, ele guardou a terra. Com zelo. Olha que lindo. Ele zela a nossa terra. Ele zela a nossa casa. Com zelo, ele cuida do nosso casamento. Com zelo, ele cuida da nossa família. Com zelo, ele cuida dos nossos negócios. Ele é um pai. Ele é pai que cuida de todas as situações com zelo, ele diz. Ele restaura cada coisa que o gafanhoto, o migrador, tentou roubar. O que é o gafanhoto? Lembre-se que a palavra do Senhor nos diz assim, que o inimigo da nossa alma, ele veio para fazer o quê? Para roubar, para matar, para saquear. E como ele veio, ele tem, eu sempre digo assim, ó, que como o Senhor, ele usa com o Espírito Santo as pessoas, que tudo provém do coração, o bem e o mal, ele usa as pessoas do mal também, para tentar enganar, ou, né, uma maneira saquear a tua alegria, saquear qualquer coisa. Eles ficam, a palavra do Senhor lá em Provérbios diz que eles viram à noite maquinando sobre como que eles podem fazer para vir e atingir de alguma maneira. Mas o Senhor diz que eles podem virar à noite, mas a palavra do Senhor nos diz aqui o que? Os que estavam na vanguarda serão empurrados para o mar morto. Olha o que é o mar morto. Onde ele vai estar? Nesse mar que não existe mais vida. Ele vai secar como uma erva daninha, como diz a palavra para nós também. Ele seca como uma árvore daninha. Ele tem que se retirar.
um versículo que eu falei na live passada. Muita gente me pediram no particular, que diz lá em Números 23, quando o Senhor ele diz que não vale encantamento contra os filhos de Israel. Está na palavra escrito isso, é promessa do Senhor. Diz assim, ó, em Números 23 diz assim, ó: encantamento algum pode tocar Jacó, magia alguma tem poder contra Israel. Quem é Jacó? Quem é Israel? Sou eu, é você. Aqueles que buscam o Senhor, aqueles que estão na presença do Senhor. Por quê? Porque a palavra diz assim, ó: aquele que ama o Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, eu amo o Senhor, e certeza, se você está aqui é porque você ama Ele, ama o Senhor. E Ele diz: eis que eu estou aqui. Aquele que diz assim: onde está o teu Deus? Onde estava o teu Deus no momento que houve a separação do casamento, hoje houve intriga na família, ou houve falência no negócio? O Senhor diz assim, ó: eu estou aqui no mesmo lugar, e eu vim para mostrar quem eu sou na tua vida, quem eu sou na tua história. A palavra do Senhor diz que muitas coisas a gente luta com as nossas próprias forças, mas há um tempo que o Senhor nos chama para ficar parado, somente orando, somente intercedendo. Aí quando o Senhor entra na nossa luta, a palavra do Senhor diz: ei, eu entro na luta, eu entro na guerra por você. O Senhor fala na palavra. Então o Senhor entrou na guerra por nós, e Ele fala aqui que Ele vai restaurar tudo que nós perdemos, tudo que nós perdemos. Ele vai restaurar uma a uma. Mas o Senhor nos fala aqui, um pouquinho mais atrás, que o Espírito Santo falou muito ao meu coração nessa madrugada, para também nos alertar sobre isso. Quando nós chegamos na presença do Senhor para orar, a palavra do Senhor diz aqui, ó, que nós não precisamos aqui, ó, no mesmo versículo, capítulo 2, no versículo 13, ele diz assim, ó: não rasguem a roupa em sinal de tristeza, mas rasguem o coração, voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe Ele muda de ideia e lhes envia bênção em lugar de castigo. Olha só a importância de nós seguirmos tudo que, passo a passo, do que nós viemos falar até agora, de tudo que nós colocamos na presença do Senhor, de tudo perdoar. O que a palavra do Senhor disse quando nós vamos orar aqui? Ela é muito clara, como nós devemos orar. Ele diz assim, ó: Pai, santificado seja o teu nome, porque Ele é tudo, Ele é santo. E ainda mais, dai-nos hoje o pão para esse dia. O pão para cada dia vem quentinho do céu para nós. O pão que eu preciso naquele dia vem quentinho do céu para nós. Quando nós oramos e falamos com o Senhor, Ele vem quentinho. Ó, dai-nos hoje o pão para cada dia e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aquele que peca contra nós, e não nos deixe cair em tentação. Olha que lindo. A palavra do Senhor, Ele nos ensina como fazer e como orar. Quando nós colocamos tudo na presença do Senhor, eu gosto muito de ler a história de Davi. Eu não sei se você leu, já conhece. Davi, quando o Senhor chamou ele, né, ele estava lá como pastor, ele veio, ele passou por um processo para ele chegar onde ele foi, para chegar a ser rei. Mas quando ele estava ali, que ele já estava todo poderoso, ele caiu nas garras da lindeza da Betseba. Mas ela era casada, né? E ele, infelizmente, ele caiu, se apaixonou por ela
e fez mais. Ele fez com que o general, que era esposo dela, fosse à frente da guerra. Mas quem ia à frente da guerra sabia que ia ser morto, porque a frente é ali na guerra, não tinha escape. Davi sabia disso. Foi uma artimanha dele, e ele fez, e aconteceu, e ele morreu, e ele se casou com Betseba. Tudo bem, ele fez. Mas mesmo assim, Davi era chamado segundo o coração de Deus. Olha só que forte isso. Mas isso não significa que ele não pagou as consequências. Quando ele casou com Betseba, ela engravidou e perdeu o filho. Davi ficou tão nervoso que ele não blasfemou, ele foi aos pés do Senhor, rasgou seu coração na presença do Senhor, abriu o coração e pediu perdão para o Senhor. E o que mais me chama a atenção em Davi é que ele pode ter feito outras coisas, deve ter pecou em outras áreas, fez alguma situação, mas não na mesma. Ele tinha o seu coração segundo o coração de Deus, porque ele errou sim. Mas quando ele chegou na presença do Senhor, pediu perdão para o Senhor, ele não cometeu o mesmo erro. Não, ele não cometia o mesmo erro. Assim ele foi fazendo. Por isso ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Somos todos, sim, temos a nossa história. Somos todos já, induzidos ou às vezes a errar. Não somos perfeitos. Eu não sou perfeita. Ninguém é perfeito. O único que foi perfeito foi Jesus, que foi tentado nos 40 dias e ele rebatia com a palavra e ele fazia. Então, é o único. Então, quando nós erramos, por isso que é importante nós orarmos dessa maneira, porque o que diz aqui no final? O que diz? E não nos deixe cair em tentação. Já estamos pedindo para o Senhor: Senhor, eu não sei onde vou, o que vai acontecer, não me deixe cair em tentação. Então, a maneira que nós oramos, o Senhor, Ele nos olha e Ele diz que Ele é misericordioso, que Ele olha aqui, Ele tarda a em si irar contra nós, e Ele vem na nossa história, e quando nós nos colocamos na presença dEle, aí Ele mostra quem Ele é na nossa vida, Ele mostra quem é na nossa história. Quando Ele começa a agir na nossa vida, na nossa história, acontece tudo isso. As pessoas podem dizer, podem pedir, podem questionar, mas onde está o Deus deles? O Senhor diz: eu sempre estive no mesmo lugar, e eu estou aqui, e hoje eu tenho resposta para tuas orações, hoje eu tenho resposta para a tua vida, hoje eu te respondo, hoje eu restauro tudo aquilo que foi o migrador, tudo aquilo que o gafanhoto veio, tirou e saqueou de você. Tudo aquilo que o migrador saqueou da tua história, seja no 2022, no 2021, seja no 2019, não sei quando foi. Não sei quando o migrador entrou na tua história. Não sei quando o migrador entrou no teu casamento. Não sei quando o migrador entrou tirando a tua alegria, a tua paz, tirando algo que você era tão alegre, tão feliz, e de repente você começou a ficar triste, de repente desanimada. Não sei quando o migrador ele entrou, mas uma coisa eu te digo: assim diz o Senhor, hoje Ele entra para restaurar, hoje Ele entra com a providência dEle para te devolver tudo aquilo que o migrador tirou de você. Ele te devolve, Ele tem o pão quentinho, Ele tem a chuva certa no tempo certo, como Ele falou. Tem a chuva de outono para cair, tem a chuva do verão para cair sobre as nossas vidas no tempo certo, e eu creio que esse é o tempo. Eu creio que esse é o tempo, esse é o ano onde o Senhor tem grandes coisas para nós, grandes coisas. O Senhor, Ele está nos avançando, para nós avançarmos, para nós termos acesso. A palavra do Senhor diz
que nós temos acesso a livre com Ele, porque quando aconteceu, Jesus estava lá na cruz do Calvário, e Ele levou sobre si tudo, rasgou-se o véu, e quando rasga-se o véu, o Senhor diz assim, ei filho, tu tens livre acesso comigo agora. Quando nós nos colocamos na presença dele, buscamos o Senhor, eu sempre digo, o melhor horário para nós buscarmos o Senhor é às 3 horas da manhã. Não tem, você pode vir daí me contar. Nós temos acesso livre a Ele. Nós temos acesso a Ele que você vai amanhecer, como muitas vezes eu amanheço. Quando eu olho para fora é dia já, porque a presença dEle é tão real. A presença dEle é tão maravilhosa que nós não queremos mais sair da presença dEle. A presença dEle nos invade. É como a palavra diz, eu medito muito, que diz assim, o que a palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes que ela atravessa corpo, alma e espírito. A presença dele é assim. A presença dele preenche o que está vazio aqui dentro, aquela tristeza, aquela angústia. Quando o Senhor chega na nossa vida, na nossa história, todo fardo pesado, toda tristeza, angústia, ela tem que bater em retirada, e nós somos livres. Nós somos livres para adorá-lo. Nós somos livres para andar nessa vida. Nós somos livres para receber tudo que Ele tem preparado para nós. E o Senhor diz, ei filho, filha, você é livre. Eu tenho restauração para você nessa noite. Eu tenho restauração para a tua vida, para a tua história, e eu vou restaurar sim. O Senhor me mostra como que se fosse, lembra que nós falamos no começo? É como se tivesse tudo parado, mas quando Ele declara a palavra dEle, algo começa a se mover, e as peças começam a se encaixar, e vão começar a se encaixar. Todo aquele migrador que levou tem que devolver, porque a palavra do Senhor nos garante nessa noite que vai acontecer, e que o Senhor devolve, e que a chuva no tempo certo está recaindo sobre nós, está caindo sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a minha história, sobre a tua história. Eu tenho a certeza absoluta que em poucos dias tu terás muitas coisas para contar, tu terás novidades para contar, porque a palavra do Senhor diz que quando nós buscamos Ele, nós temos o favor dEle sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre todas as áreas da nossa vida. Nós temos o favor dEle, e se nós temos o favor dEle, o que nós queremos mais? O favor do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua vida. O favor dEle sobre todas as áreas da nossa vida, sobre o nosso trabalho, a importância que o Espírito Santo falou para mim nessa madrugada. Ei, você tem uma tarefa. O Senhor diz assim, ei filha, coloca uma tarefinha para eles. Você vai pegar Deuteronômio 28 e você vai declarar todos os dias na tua vida. Todos os dias na tua vida, nesses dias, enquanto nós estamos fazendo, você vai declarar Deuteronômio 28 na tua vida e na tua história. O que diz Deuteronômio 28? Vamos começar a declarar? Nós vamos sempre terminar a live declarando para a minha vida e para a tua vida o Deuteronômio 28, que diz assim, ó. Vamos começar aqui, ó. Se obedecermos o Senhor, seu Deus, o nosso Deus, nós receberemos a seguinte bênção: nossas cidades e nossos campos serão abençoados, nossos filhos e nossas colheitas serão abençoadas, as crias de nossos gados e de nossos rebanhos serão abençoados, nossos celeiros, nosso cesto de fruto, nossas tigela de amassar o pão serão abençoados. A todo lugar que nós formos, em tudo que nós tocarmos e fizermos, será abençoado. O Senhor derrotará
derrotará os nossos inimigos quando eles nos atacar. Eles virão contra nós de uma direção, mas serão dispersos por 7 direções. O Senhor nos garantirá bênção em tudo que nós fizermos e encherá nosso celeiro de cereal. O Senhor nosso Deus nos abençoará na terra que Ele nos dá, se nós obedecermos os mandamentos dEle. Se o nosso Deus e andarmos nos caminhos dEle, o Senhor nos constituirá como povo santo, conforme prometeu sob o juramento. Assim todas as nações da terra verão que nós somos um povo que o Senhor tomou para si e temerão. O Senhor nos dará prosperidade na terra que Ele jurou aos nossos antepassados que daria a nós, e abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo, o Senhor enviará chuva do seu rico tesouro no céu e abençoará todo o trabalho que nós realizarmos. Nós emprestaremos a muitas nações, mas jamais precisaremos tomar emprestado. Assim eu declaro sobre a minha vida e sobre a tua vida a palavra do Senhor. Somos benditos nessa terra, somos benditos, é o nosso celeiro, sim, somos benditos. Nós declaramos com a nossa boca, nós declaramos todos os dias. Ei, pega todo dia essa palavra e ao acordar, declara sobre a tua vida, declara sobre a tua história, declara sobre os teus negócios, declara sobre o teu casamento, declara sobre tudo, que eu tenho certeza que tu vai me contar o que o Senhor vai fazer na minha história e na tua história. Amém? Deus seja louvado por essa palavra. Deus seja louvado em todo o tempo. Se passou já mais de meia hora, então nesse momento eu quero que você entenda que o Senhor, o nome dele para nós hoje é restauração. Hoje o Senhor é restauração para nossa vida, para nossa história. E eu tenho certeza que muitas vidas que estão aqui e aquelas que vão assistir, porque não tiveram tempo, o Senhor fará grandes coisas para cada um. Amém? Deus seja louvado. Que nesse momento agora nós possamos fazer uma oração. Oração ao Senhor, entregar tudo a Ele. Que nesse momento você possa colocar a mão no teu coração e levar os teus pensamentos para Ele. É um momento de nós acessarmos a presença dEle. Lembre-se que a oração é uma chave preciosa para mim e para você. A oração, ela tem muito efeito. A oração de um justo, ela tem muito efeito, diz a palavra. Quando Elias orou, olha só, ficou quanto tempo sem chover. É muito lindo, é muito precioso nós entendermos a oração, que é uma ferramenta grandiosa que Ele deixou para mim e para você. Amém? Feche teus olhos e nós vamos orar nesse momento. Pai, nós te louvamos nesse momento. Nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. A tua palavra, ela é eficaz. A tua palavra, Senhor, ela é como diz a espada de 2 gumes, que atravessa nosso corpo, alma e espírito. E a tua palavra tem efeito e ela faz efeito. Ela tem um efeito sobre a nossa vida nessa noite. Eu declaro que a palavra tem efeito sobre a nossa história. Eu declaro que a palavra do Senhor tem efeito, porque a palavra nos garante isso. Assim, tu serás bendito em tudo que tocares. Então toca com a tua mão, pisa com o teu pé, porque tu serás bendito aonde você for, na tua casa. Tu não aceita não ter paz dentro da tua casa. Tu não aceita não ter o alimento, o cereal na tua mesa, porque o Senhor nos garante que nós teremos cereal, que nós teremos paz.
a palavra do Senhor nos garante. Pai, em teu nome, Jesus, que cada pessoa agora, Pai, venha entender e compreender, Senhor, que orar, Senhor, é falar contigo, é entrar na tua presença, é saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Vai de encontro, Deus, agora, Senhor, e restaura, Senhor, restaura a saúde, restaura a vida, Senhor, restaura, Senhor, a autoestima, restaura a paz, restaura a dignidade, restaura os bens, restaura, Senhor, a alegria, restaura, Senhor, tudo aquilo que o migrador tentou e às vezes tirou, Senhor, restaura tudo aquilo que, Senhor, tem e que ele precisa nesse momento. Pai, em nome de Jesus, se alguém no hospital, Senhor, envia teus anjos lá, porque o Senhor diz na tua palavra que o Senhor dá ordem a eles para estarem lá, dá ordem a eles para estar, Senhor, para nos cobrir nessa noite, o teu sangue precioso e carmesim, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a história, sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor, nesse momento. O teu sangue que é precioso passa sobre as nossas vidas, assim como o Senhor ordenou, Senhor, que Moisés passasse, Senhor, o sangue nos umbrais das portas. Assim o Senhor passa dentro da casa agora e passa, Senhor, o teu sangue sobre os umbrais das portas e das janelas. E eu declaro que nessa noite nós vamos dormir em paz, porque é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor, o guarda de Israel. Me guarda, guarda a minha casa e guarda a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor resplandeça ainda mais a luz dele sobre a minha vida e sobre a tua vida. Deus seja louvado na nossa história. Fica com Deus, fica tranquilo, porque se o Senhor é contigo, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Lembre-se, se alguém te pedir onde está o seu Deus, diga, ele está no mesmo lugar. Olha aqui, onde está o seu Deus? Ele está no mesmo lugar. Ele nunca nos abandonou. Ele está lá em cima no seu trono, aguardando. Amém? Deus abençoe, Deus guarde e tenha um dia abençoado. Se você quiser me chamar, tem alguma dúvida, pode me chamar no direct ali, me chame, que eu estou sempre aqui para responder. Se eu não sei, porque eu também não sei tudo, mas com certeza eu tenho um manual que o Senhor nos deu, que está aqui na palavra. Eu vou buscar e com certeza o Senhor tem uma resposta para você, tem uma resposta para a nossa vida. Lembre-se, o Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro, de onde vem a graça, de onde vem a paz? Vem do Senhor que fez o céu e a terra. E se Ele fez o céu e a terra, algo impossível que Ele não possa para fazer por mim e por você? Não, tem nada impossível não. Descanse o teu coração. Se você está angustiado por alguma coisa que vai acontecer amanhã, o mês que vem ou depois, descansa o teu coração. O Senhor diz, entrega para Ele, descansa o teu coração, porque tenho certeza que em poucos dias virá a resposta para você. Amém? Deus abençoe, Deus guarde e tenha um dia, uma noite abençoada e um dia, uma semana, um resto de semana, um final de semana abençoado pelo Senhor. Amém?